Oi, queridos, tudo bem com vocês? Estou trazendo um vídeo hoje pra vocês me pediram muito, que é tudo com detalhes e tudo explicado sobre como eu tô estudando pro vestibular em 2026. O vídeo vai ser dividido em alguns blocos, eu vou colocar todas as divisões de tempo na descrição, então se você quiser saber só de alguma coisa específica, vai na descrição que vai estar o tempo certinho de quando eu vou estar falando disso. Aí você pode clicar lá que vai ser mais fácil pra você achar o que você quer assistir. Vocês estão vendo que eu tô até com o microfone, né? Tô equipada pra conversar com vocês. Eu fiz uma colinha aqui pra mim no meu computador com tudo que eu quero conversar, tanto do que eu acho interessante falar, quanto que vocês me perguntaram no Instagram. Então, se eu ficar olhando pra cá, é por isso, tá bom? Eu queria começar com dois pequenos disclaimers. Primeiro, que eu acho que não existe jeito certo de estudar, tá bom? O que eu acho que vocês têm que fazer quando vocês assistem vídeos, quando a gente, porque eu faço muito isso também, a gente assiste vídeo de quem foi aprovado ou de pessoas falando como elas estudam, a gente vê o que funciona para nossa realidade, porque cada pessoa aprende de uma forma. Então o que eu vou falar aqui hoje é o que funciona para mim e o que eu tô vendo que me ajuda a reter conteúdo e que tá funcionando para mim. Acho importante a gente saber diferenciar essas questões de assim, o que funciona para mim e o que não funciona. E fazer esses testes no dia a dia mesmo. Então façam esses testes no dia a dia de vocês, vejam o que funciona e aí adotem essas medidas nos estudos de vocês. Foi assim que eu cheguei nesse estudo que eu faço hoje, foi errando e acertando. O segundo disclaimer é, quem me acompanha aqui há mais um tempo já sabe, mas eu vou falar isso para caso alguém não saiba ou chegou nesse vídeo agora. Eu um pouco da minha trajetória escolar, só pra vocês terem noção de onde eu estou hoje como base de conhecimento e por que eu estudo assim. Eu sinto que eu não tenho uma base teórica muito fortificada em algumas matérias. Por quê? Estou no meu segundo ano de cursinho, mas o que acontece? Eu fiz o ensino médio de 2019 a 2021. 2022 eu fiz meu primeiro ano de cursinho. 2023 eu entrei na faculdade, fiz até 2025, tranquei a faculdade e aí eu decidi que eu ia prestar vestibular de medicina de novo. Então, eu tranquei e voltei a estudar. E aí isso foi mais ou menos na metade de 2025. Só que foi muito pouco tempo para estudar ano passado, eu foquei muito mais em exercício. Enfim, tem algumas coisas teóricas que eu ainda sou defasada. Então o meu estudo esse ano é muito focado em exercício e em teoria, porque tem coisas que eu sei que eu preciso aprender muito mais. Então eu queria só dar esse disclaimer para vocês, porque às vezes um aluno que tem uma base teórica mais forte que a minha não vai estudar desse jeito que eu estudo. Então é isso que eu comentei no começo do vídeo. Vejam o que funciona para vocês, porque isso aqui é o que funciona para mim. Então vamos começar. Vou começar falando dos cursos que eu tô usando para esse ano. Eu uso 3 cursos diferentes e eu escolhi os cursos que eu ia fazer esse ano com muito cuidado, porque eu deposito 100% da minha confiança nesses cursos que eu faço. Eu faço 3 cursos: o Poliedro Médio Online, o Extensivo Espectro da Babi Correia e o Volta ao Mundo da Thaís Formaggio. Eu escolhi esses 3 porque eu acho que na área que eles atuam, eles são os melhores, eles são a referência. Então o Poliedro Médio Online eu queria estudar com eles, porque Poliedro aprova muito. Eu escolhi a modalidade online só porque não tem Poliedro na minha cidade, eu queria fazer Poliedro, mas eu não queria ter que me mudar para fazer o Poliedro. Então eu vi que eles abriram turmas online, uma amiga minha muito querida, muito próxima minha, que eu confio muito, fez o Poliedro Médio Online, disse que é muito bom, então eu confiei nela, estou fazendo e eu tô gostando bastante. Então assim, eu não pensava em fazer cursinho online. Eu fiz ano passado e eu gostei, mas eu tava querendo um cursinho presencial pra esse ano, só que como eu queria o Poliedro, eu tive que optar pelo online. Só que, gente, foi a melhor escolha que eu fiz, juro. O cursinho online é muito bom em questão de otimização de tempo, em questão de organização, você tem muito mais liberdade, assim, sabe? Porque acho que quando a gente tá no cursinho, a gente já sabe nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, sabe? Então, assim, tem aula que eu pulo. Tem aula que eu vejo só a gravação e eu vejo a gravação acelerada. Tem aula que não, tem aula que eu vejo o ao vivo e eu vejo com muito cuidado. Então, assim, eu sinto que eu tenho uma liberdade no cursinho online que eu não tinha no presencial. E também uma otimização de tempo muito grande. Então, assim, às vezes eu estudo até meia-noite. E eu não preciso acordar às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã pra ir pro cursinho. Eu posso acordar às 7h20 pra minha aula, que é 7h30. Então, assim, é ideal? Não, mas qualquer sono a mais é um sono ótimo quando a gente tá pensando no cursinho, né? Então, além do Poliedro, eu tô fazendo também o Extensivo Espectro da Babi Correia, que é um cursinho focado em Química. Ano passado, minha maior dificuldade nos vestibulares e nas provas foi Química. Então, eu tinha certeza que eu ia precisar de um reforço a mais nessa matéria esse ano. E foi aí que eu conheci a Babi. Eu acompanho muita gente do mundo de Estudigrãs, do Estuditok, e tem muita gente que estuda com a Babi. Ano passado, eu fiz uma revisão pra FAMERP. Eu comprei uma revisão da Babi pra FAMERP,
porque eu sabia que química era a minha pior matéria. E, gente, eu aprendi tanto com ela só nessa revisão, que eu falei, ok, é com ela que eu vou estudar em 2026, porque eu sabia que eu não ia passar em 2025. Falei, ok, é com ela que eu vou estudar em 2026. E aí a gente foi conversando e, gente, a mulher é fantástica. Meu Deus, a Babi é muito boa, ela é muito didática, ela tá me fazendo entender química. Eu sempre tive muita dificuldade em química, eu gosto muito da matéria, mas sabe quando é difícil de reter? Então é assim que é comigo em química. Enfim, a Babi é muito boa, o curso é muito bom, é muito legal. Os materiais dela são lindos, ela tem materiais físicos. Aqui alguns dos materiais dela aqui. Olha, que lindo que eles são. Maravilhosos, né? Foi um grande acerto meu estudar com a Babi esse ano. Além da Babi, eu estudo com a Thaís Formaggio também. A Thaís Formaggio, eu faço o extensivo Volta ao Mundo, que é o de geografia, que tem todas as frentes de geografia. Então, geografia também foi um ponto fraco meu ano passado. Eu precisava muito melhorar para esse ano. Inclusive, um disclaimer que eu esqueci de fazer, eu estudo focado na FUVEST. E a segunda fase da FUVEST tem Química e Geografia, que eram duas coisas que eu estava errando muito. Tem outras matérias também, só que essas duas coisas são as duas matérias que eu estava tendo um desempenho pior. Então eu queria estudar com a Thaís também. A Thaís tem uma didática surreal. Ela é muito boa, muito boa. Sério, é muito legal estudar com a Thaís. Ela é muito engraçada. A aula dela é muito leve, sabe? Então é muito legal estudar com ela. E, enfim, aí eu escolhi a Thaís pra estudar também esse ano, porque eu tava com essa dificuldade em geografia. Eu senti que geografia da FUVEST ano passado foi muito difícil. E muito diferente do que eu estava acostumada a ver em geografia lá em 2021, 2022, que foi quando eu estava no cursinho. Então eu precisava me adaptar a isso e aí eu escolhi estudar com a Thaís Geografia. É isso, esses são os cursos que eu faço. E aí uma dúvida que eu recebo muito, você estuda no dia a dia com cada um desses cursos? Eu recebo muita pergunta no Instagram de, por exemplo, qual que é a sua meta de exercícios diária? Qual a sua meta de horas estudadas por dia? Eu não tenho isso, eu não faço metas numéricas assim, sabe? Eu confio muito nos professores que eu escolhi para esse ano, sabe? Tanto a Babi e a Thaís, quanto os professores do Poliedro. Então, eu sigo o que eles me mandam fazer. Eu acho que, assim, eu não tenho conhecimento suficiente do vestibular para saber quantos exercícios ou quantas questões, quantas horas eu tenho que estudar por dia, sabe? Até porque eu acho que essa questão de horas é muito relativo, sabe? Às vezes a gente pode estudar 12 horas e não estudar com qualidade, e a outra pessoa pode estudar 3 horas e estar num estudo tão imerso e tão bem feito que o estudo dele foi melhor. Então, acho que isso é muito relativo, sabe? O importante é a gente estar estudando com qualidade, não com quantidade. Eu não coloco essas metas, eu contabilizo sim meus estudos, porque, como eu comentei, eu estudo online. Então, eu acho importante ter essa régua sobre mim, sabe? Eu entender o quanto que eu tô estudando cada matéria, principalmente. Porque ano passado, uma das minhas tendências foi deixar a matéria pra trás. E aí, eu uso hoje um app que chama Aprovado. Esse aplicativo, você entra e você coloca as matérias que você estuda no dia a dia. E aí, quando você for estudar, você só seleciona a matéria que você tá estudando e coloca um cronômetro. Você consegue depois ver gráficos de quanto tempo você tá estudando cada matéria. Então, isso me ajuda a me policiar para não deixar nenhuma matéria para trás. Porque assim, por exemplo, química é uma matéria que eu comentei que eu tenho dificuldade. Geografia é uma matéria que eu comentei que eu tava com dificuldade. Português é uma matéria que eu tenho muita facilidade. História eu tenho muita facilidade. Mas não significa que são matérias que eu posso deixar para trás. E isso era uma coisa que eu fazia ano passado. Eu esquecia de estudar esses assuntos. Porque eu achava fácil. E aí, chegava na hora da prova, tinha uma pergunta lá bem conceitual, bem decoreba, e eu não tinha estudado. Então, é isso que eu tô me policiando pra fazer esse ano. Essa é a única coisa que eu contabilizo. É questão de questões, metas de horas estudadas, eu não tenho isso. Eu só contabilizo as minhas horas pra ter certeza que eu tô estudando todas as matérias, o tanto que eu tenho que estudar elas. Então, assim, exercícios, eu sigo tudo que os professores me passam. Se eles passam uma lista com 5 exercícios, eu vou fazer só os 5 exercícios. Se eles passam uma lista com 30 exercícios, eu vou fazer os 30 exercícios. 90 exercícios, eu vou fazer os 90 exercícios. Eu confio cegamente nos meus professores, tanto do Poliedro, quanto a Babi, quanto a Thaís. Então, assim, se eles mandarem eu pular do penhasco, eu vou pular do penhasco porque eles mandaram. E eu acho que isso é o importante de você estudar com professores que você confia. Precisa saber que eles estão fazendo um bom trabalho, sabe? E eu tenho certeza que os meus professores todos estão fazendo um bom trabalho. Então, eu não preciso me preocupar com nada além de estudar. E eu tenho esse grande privilégio de poder estar com professores incríveis, com ferramentas incríveis, então eu só preciso me preocupar com estudar, não com ficar me organizando com essas coisas. E outra coisa muito importante de falar é como eu manejo as minhas isoladas com o poliedro.
eu simplesmente não vejo as aulas do poliedro que são de química e de geografia. Então, assim, como eu comentei, o cursinho é online, então eu tenho uma flexibilidade muito grande. Então, assim, estou vendo lá as aulas do cursinho. Aí vai começar uma aula de química, eu saio da sala do cursinho, que é no Zoom, entro na plataforma da Babi e assisto a aula da Babi. Então, eu não preciso ver em outros períodos, sabe? Tipo, eu não preciso ficar assistindo à noite. Eu assisto às vezes porque eu gosto da noite. Eu consigo ver nesse período, nesses intervalos de aula, e aí o meu dia de aula segue normal. Agora, como de fato eu estudo no dia a dia? Isso é um ponto, porque eu amo o jeito que eu estudo e eu acho ele muito efetivo para mim, mas ele é um pouquinho demorado. Eu tava até tendo esse dilema esses dias, eu comentei com vocês no Instagram até. Eu sinto que eu estudo muito bem, mas o jeito que eu estudo demora um pouco. Ele leva um certo tempo, porque eu aprendi a estudar minha vida inteira escrevendo. O que eu faço hoje? Eu escrevo. Faço 1 milhão de resumos? Não. Mas eu monto os meus cadernos, eu leio teoria, eu rabisco as coisas. Então eu sinto que isso faz muita diferença no meu dia a dia para reter o conteúdo. Só que isso demora um pouco mais. Então é um trade-off que eu faço, sabe? Eu demoro um pouquinho mais para estudar, só que eu estudo com mais qualidade. Então eu não estudo poucas horas por dia, eu não tenho um estudo que é super dinâmico, eu não tenho um estudo que é super rápido assim, sabe? Só que quando eu estudo assim, eu estudo muito bem. E aí eu ganho tempo em exercício depois, porque a matéria tá na ponta da língua e eu não erro os exercícios tanto quanto eu erraria se eu não estivesse estudando assim. Então eu ganho tempo de correção. Vou explicar pra vocês como que eu gosto de fazer. Eu sou muito fã de fazer o arroz com feijão, sabe? O estudo mais básico possível, a coisa mais simplificada do mundo, só que muito bem feita. Então o que eu faço? Eu assisto a aula, faço meu caderno, eu não uso as folhas prontas dos professores, eu não gosto, porque eu gosto de eu mesma montar meu caderno, eu mesma escrever, eu sinto que ajuda a minha concentração, ajuda a reter conteúdo, ajuda a focar na aula. Então, assim, eu não gosto de usar as folhas que os professores dão. Eu gosto de eu mesma montar meu caderno. Então, eu assisto a aula, eu monto o caderno. Acabou a aula, quando eu for estudar, eu leio a teoria. Eu adoro ler teoria. Adoro, gente. Eu amo ler teoria. Sou muito fã da teoria. Sabe? Então, eu abro a teoria e aí eu começo a rabiscar meu caderno. Se eu ver alguma coisa que é interessante ali, alguma coisa que eu acho que eu tenho que acrescentar no meu caderno, eu vou colocando, vou escrevendo essas coisas, porque eu acho que essas informações são muito importantes, principalmente se eu tiver a segunda fase daquela matéria. Principalmente, porque assim, uma segunda fase, por exemplo, de FAMERP, uma segunda fase de FAMEMA, até uma segunda fase da FUVEST, às vezes eles pedem umas coisas que só tem na teoria. Tá, recapitulando. Aula, caderno, teoria, aí eu vou pros exercícios. E aí depois dos exercícios, a última coisa que eu faço todos os dias pra finalizar os meus estudos são as minhas revisões, mas eu vou ter um tópico aqui só pra revisões, tá bom? E basicamente é isso. Eu sinto que leva tempo estudar assim? Leva, mas o jeito que a quantidade de informação que eu retenho quando eu estudo assim, sabe, escrevendo de fato, lendo o que eu tô escrevendo, vou até mostrar pra vocês aqui. Isso aqui foi o que eu estudei ontem. Tipo, olha, eu monto muito caderno e eu não sinto que isso aqui é perda de tempo, porque eu tô com todo esse conteúdo gravado na minha cabeça. Eu realmente acho que isso aqui, escrever de fato, ajuda muito. E aí, como que eu organizo minha vida? Como que eu organizo minhas anotações, o que eu tenho que fazer, etc. Primeira coisa, eu não tenho cronograma próprio. Eu já fui a pessoa que tinha cronograma, eu tentava organizar meu dia por hora, mas, gente, recai de novo naquela questão de quantidade de exercício, meta de exercício. Eu não tenho muito know-how pra dividir quantas horas por dia eu tenho que estudar de cada matéria, que horas que eu tenho que fazer cada coisa. Então, o que eu faço? Eu não tenho cronograma, eu sigo o cronograma que os cursinhos têm. Então, porque os professores dos cursinhos sabem muito mais quanto tempo leva para dar cada matéria, quanto tempo leva para chegar em tal lugar. O que os professores dos meus cursinhos falam para eu fazer, eu faço. Os professores montam os cronogramas deles, cronogramas de aulas, e eu sigo. O que eu faço eu estudo o que eles me passam. Aí, quantas horas vai levar para estudar isso? Aí eu não sei, por isso que eu comentei. Às vezes eu fico estudando até meia-noite. E como que eu divido as minhas coisas? Eu tenho alguns materiais que eu uso. Eu uso o iPad, eu uso o computador, eu uso fichário, planner e eu tenho um outro caderninho que eu vou pegar aqui e mostrar tudo pra vocês. O meu iPad, esse é meu iPad. Ele é um iPad de 2018, acho que ele é o 6ª ou 7ª geração. Eu tenho alguns aplicativos aqui dentro. Os aplicativos que eu mais uso pra estudar são o aplicativo do próprio Poliedro, porque é onde eu pego lista de exercícios dos professores, é onde eu acesso as minhas apostilas. Eu também uso muito o GoodNotes, que é o aplicativo que eu faço de fato as listas, porque o GoodNotes você consegue escrever, montar caderno.
caderno e etc. Eu antes escrevia aqui, fazia caderno aqui, hoje eu não faço mais. Mas todas as listas de exercícios estão aqui dentro. E eu uso também o Academy Cards, que é meu aplicativo de revisão. De novo, eu vou fazer um tópico só para revisão. E eu uso o Aprovado também, que é aquele aplicativo que eu contei para vocês. Vou mostrar como usa. Basicamente, você vai em começar a atividade e aí você seleciona qual atividade você quer fazer. E aí você só coloca para começar a atividade. E aí vai começar a rodar um cronômetro e depois você consegue acessar os seus dados de quantas horas você estudou cada coisa. Eu não vou mostrar horas, tá? Mas olha, aqui tá mostrando o quanto eu estudei cada coisa. Essa semana, esse verde é biologia, esse amarelo é história. E tem um azul aqui que é filosofia e sociologia. Então vocês podem ver que essa semana eu ainda não estudei, física. Então é uma coisa de se prestar atenção. O iPad eu uso para lista de exercícios dos professores, pro aplicativo Aprovado, pro P+, que é o aplicativo do Poliedro, e o Academy Cards. Pro meu computador, o meu computador é o MacBook, eu não vou pegar ele porque ele tá aqui plugado em um monte de fio. O computador é o MacBook Pro de 2018. Eu uso ele pra tudo, eu uso ele pra ver aula no Zoom, eu uso ele pra ver aula das isoladas que eu assisto. Eu uso ele pra acessar as apostilas do Poliedro, pelo P+, eu prefiro ver aqui pelo computador. Então assim, eu uso ele pra tudo, mas nada de anotação no computador. Eu não gosto de digitar minhas anotações. Minhas anotações eu faço de fato no papel, eu coloco no meu fichário. Inclusive esse papel aqui, vocês sempre me perguntam de onde é esse papel quadriculado, ele é da Tilibra. Eu vou deixar os links das coisas que eu uso todas na descrição, tá bom? Então se vocês quiserem alguma coisa específica, vai estar tudo aqui na descrição. Eu tenho também este caderno aqui. O caderno é da 58 Studio, eles me enviaram e o caderno é uma graça, ele é muito bom. É um caderno, gente, que eu uso pra tudo. Vocês podem ver que tem de tudo aqui dentro. Então o que eu ponho nele? Quando eu tô fazendo flashcards, eu vou falar disso também, mas quando eu tô fazendo flashcards, eu gosto de colocar nele aqui conceitos que eu tenho dúvida. Então quando eu tô fazendo flashcard, eu vejo que eu tô errando uma coisa muito... Tô errando muito uma coisa, ou eu tô tendo dúvida em alguma coisa específica. Eu ponho aqui dessa forma, sabe? Bem... como se fosse um caderno de erro, assim, sabe? Por exemplo, vórtex polar é uma coisa que eu sempre esqueço o que é. Eu coloquei vórtex polar, 2 pontos. E aí o que é? Entende? Eu só escrevo, porque como eu comentei com vocês, escrever me ajuda a reter conteúdo. Então, eu escrevo aqui os conceitos. Coloquei lei de terras versus sesmarias, para entender que é uma coisa que vai contra as sesmarias, entendeu? Esse tipo de coisa. Outra coisa, eu também coloco repertório de redação nele. Eu também vou falar de repertório de redação, mas eu escrevo repertório de redação aqui. E aí, pra achar fácil os repertórios, eu coloco essa flag. Eu faço muito exercício nele, então assim, tem listas de exercícios dos professores, né? E eu tô evitando usar o iPad pra fazer. Tem horas que eu faço, tem horas que não. Eu tô um pouco cansada de tela. Tudo que eu faço é digital, porque eu faço cursinho online, como eu falei pra vocês. Então eu tô evitando usar a tela. E aí, às vezes, eu faço exercícios aqui, corrijo aqui mesmo. Tanto lista de exercício quanto exercícios da apostila mesmo. Esse aqui é exercício da apostila, por exemplo. É isso que eu faço nesse caderno. Vocês podem ver que ele é um caderno de tudo. Eu uso ele pra tudo. Tem gente que tem caderno de erros, né? Caderno de repertório, caderno de exercício. Isso aqui é a mesma coisa, só que é tudo num caderno só. E aí, pra organizar a minha vida, eu tenho o meu planner, que é esse planner aqui. Ele é da Ilustrale. E aí eu coloco tudo que eu tenho que fazer aqui. O que eu gosto de fazer é, tipo assim, eu coloco os horários das minhas aulas, os horários aqui. Embaixo eu coloco o que eu tenho que fazer no dia. E aí, conforme eu vou fazendo as coisas, inclusive as aulas vão passando, eu vou dando check. Porque, como eu comentei, tem aulas às vezes que eu não assisto ao vivo. Então, quando eu assisto a aula, eu coloco check, seja ao vivo, seja gravada depois. E aí, as tarefas eu coloco todas aqui embaixo. E quando eu termino tudo que eu tinha que fazer no dia, eu ponho um ok aqui em cima. Porque assim eu consigo ter um controle maior de que dias ainda eu tenho coisas pra fazer, sabe? Eu ponho tudo nesse planner, tudo, tudo. Eu não tenho um planner só pra estudo, um planner só pra vida pessoal, tá tudo aqui dentro. Então essas são as minhas organizações. E como eu comentei com vocês, eu não faço cronograma próprio. Eu uso os que os meus cursinhos disponibilizam. Agora vamos falar sobre redação. Vocês perguntaram muito sobre repertório, muito sobre estrutura de redação. Gente, sobre estrutura, eu não vou falar, porque eu não sou professora de redação. Eu tô sofrendo pra fazer redação esse ano, então eu não vou falar sobre isso. Mas repertório, eu acho que é uma coisa que é um ponto forte meu. Eu uso um podcast de atualidades que eu amo, chama Petit Jornal. Também vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Eles falam, é um podcast que eu escuto no Spotify, mas eu acho que ele tem no YouTube também. Eles falam sobre tudo. Tudo que é questão de geopolítica, que é super atual, eles estão conversando sobre. É muito legal. Então, pra você se manter antenado e pra você também conseguir construir repertório histórico
tipo repertório de atualidades, eles são muito bons e eles são super didáticos. E outra coisa que eu faço é, que eu comentei com vocês aqui do caderno, que eu coloco coisas de repertório, né? Uma coisa que eu gosto de fazer pra construir repertórios novos e tentar fugir um pouco desses repertórios que todo mundo conhece, porque vê nas aulas, é quando eu tô fazendo redação, eu gosto de construir meu argumento. E aí, em cima desse argumento, eu penso, qual seria o repertório perfeito pra isso aqui? Tipo assim, aquele cairia que nem uma luva dentro desse argumento. E aí eu pesquiso. Da internet, eu vou pesquisando, vou procurando artigo, vou procurando estudo. Isso demora um pouquinho, só que você constrói repertório, é muito legal. Então eu fui pesquisando e eu conheci um pensador que chama Lyotard, que ele tem um livro que chama A Condição Pós-Moderna. E é simplesmente um livro que é extremamente coringa. Assim, eu não sei se vocês já conhecem esse pensador, eu não sei se ele é famoso, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre ele. E ele tem um livro que chama A Condição Pós-Moderna, encaixa em praticamente todas as redações que eu precisar escrever algum dia. E eu conheci ele só porque eu tava pesquisando para fazer essa redação. Então eu gosto de fazer essas pesquisas. E aí, quando eu vou pesquisando, eu coloco aqui nesse caderno. Então eu coloco aqui, e aí eu coloco essa flagzinha para saber que é uma página de repertório. E aí eu tenho isso bem fácil para mim, sabe? Então eu gosto muito de fazer isso. Quando eu chego mais pro segundo semestre, que aí eu preciso começar a, de fato, fazer as redações no tempo da prova, aí eu paro de fazer isso. Mas aí eu já construí base boa de repertórios novos, sabe? Então eu gosto bastante de fazer isso. Então isso é isso que eu faço para repertório. Tá, agora vamos para simulados e correções de exercícios. Simulados eu gosto de fazer semanalmente. Eu acho muito importante fazer simulado. Mesmo, porque não adianta a gente querer saber as coisas só na teoria, a gente precisa saber na prática também e saber do jeito que a prova pede pra gente saber. Faço simulados semanais. E eu gosto muito de fazer simulado usando prova antiga. Eu gosto muito de fazer prova antiga porque é como a prova pede, só que aí, por exemplo, a FUVEST agora mudou, né? A FUVEST tem 80 questões. Ok, mudou, mas a FUVEST ainda é a FUVEST, então eu faço prova antiga também. E aí, como que eu corrijo esses simulados? Como que eu corrijo exercícios, seja qual exercício for? Eu não saio do exercício que eu errei, da correção do exercício que eu errei, até eu sanar absolutamente todas as minhas dúvidas que existem naquele exercício e entender por que de fato eu errei ele. Então eu tento categorizar os meus erros, sabe? Eu não coloco isso em nenhuma tabela, tá? Eu só tento realmente entender por que eu errei. Foi falta de atenção? Foi falta de conteúdo? Foi falta de tempo? Foi um chute? Eu não saio do exercício até eu conseguir entender de fato por que eu errei ele e sanar todas as minhas dúvidas. Então, assim, às vezes tem uma palavra ali que eu não sei qual que é o significado da palavra. Eu pesquiso o que a palavra significa. Tô com dúvida em algum conceito aqui. Eu vou atrás do conceito. E é por isso que eu gosto tanto de fazer caderno, sabe? Porque eu sei exatamente onde que tá minha dúvida, geralmente. Porque, assim, eu tô fazendo um exercício e aí eu errei uma questão, vamos supor, ontem tava estudando, por exemplo, proteínas. Vamos supor que eu errei uma questão muito específica de proteína secundária. Eu sei onde tá a parte de proteína secundária no meu caderno. Eu posso ir lá e ver, entender por que eu errei. E aí, de último caso eu tenha visto em todas as minhas anotações, pesquisado na internet, pesquisado na teoria, não sei, não estou conseguindo responder minha dúvida, o que eu faço eu pesquiso no ChatGPT, porque aí ele consegue me dar essa resposta. Eu evito usar inteligência artificial, mas tem hora que eu não consigo achar a resposta. Então, eu pergunto pro chat. Agora é sobre revisões. Eu faço revisão todos os dias, mas não sou eu que organizo minhas revisões. Quem organiza minhas revisões é o Academy Cards. Gente, eu devo minha vida ao Academy Cards. Sabe aquilo que eu falei de, assim, confio muito em todos os meus professores, confio muito em todas as minhas ferramentas, eu tô muito bem apoiada esse ano, sabe? E isso inclui o Academy Cards também, vou mostrar pra vocês. O Academy Cards é um aplicativo de flashcards, que tem todos os flashcards prontos. Então, o que acontece? Tem 15 mil flashcards dentro do aplicativo, de todas as matérias que você pode imaginar. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, essa é a página inicial do aplicativo. Aqui em cima tá que eu comecei minha revisão, aqui eu comecei hoje de manhã. Eu fiz o flashcard tanto de manhã quanto de noite, porque conforme o tempo tá passando, eu tô ficando com muitos cards pra fazer. Então eu tô dividindo e aí eu comecei já, e aí agora eu vou mostrar pra vocês. Enfim, essa é a página inicial do aplicativo. Aí, por exemplo, meu dia de estudos, por exemplo, ontem, que eu estudei lipídios, proteínas, carboidratos, aminoácidos, você vem matérias. Você pode ver que tem tudo quanto é matéria que cai no vestibular, beleza? E tem matérias que eu gosto mais de estudar por flashcard e matérias que eu gosto menos. Então, por exemplo, física e matemática são matérias que eu não amo estudar por flashcard, porque eu acho que são matérias muito práticas. Mas, por exemplo, geografia, eu amo estudar por flashcard. Biologia, amo estudar por flashcard. Tanto que geografia
é a matéria que eu mais tenho flashcards colocados, que eu tô com 12%. Mas enfim, vou mostrar aqui pra vocês. Por exemplo, vou entrar aqui em geografia. E aí vai mostrar todos os baralhos que a gente tem dentro de geografia, tá vendo? E aí, dependendo do que você estudou, você seleciona o baralho que você quer adicionar e ele vai pro seu deck do dia. E você só estuda. Simples desse jeito. Não precisa ficar fazendo flashcard. Não precisa ficar pensando quando você vai ter que revisar isso aqui de novo, porque ele mesmo programa a sua revisão. Então eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui nesse meu deck tá com várias cartas diferentes. Então tem carta de física, tem carta de geografia, carta de biologia, carta de história. E ele programa minha revisão. Por quê, ó? Vou dar um exemplo pra vocês. Essa carta aqui é de física. Um corpo é considerado extenso na análise do movimento. Aí eu penso lá, tô revisando, revelar a resposta. Aqui embaixo, eu avalio o quão difícil foi de responder essa pergunta. Então, tem fácil, bom, difícil e não sei. Então, essa carta aqui especificamente, se eu colocar que ela foi fácil de responder, ela vai voltar pra mim, pro meu deck, em 10 dias. Se eu colocar que ela foi boa de responder, que é médio, ela volta em 5 dias. Se eu colocar que ela foi difícil, ela volta em 10 minutos, entendeu? Então tem essas variações. O próprio aplicativo programa quando que eu vou ter que revisar as cartas de novo. E aí a única coisa que eu tenho que fazer é vir aqui e pôr o que eu estudei no dia. Eu juro, é tão fácil, gente. Eu tenho a opção também de criar cartas aqui. Aí você só vem aqui, criar cartas. E aí você vem em nova carta, e aí você cria. Então, quando eu erro alguma questão em simulado, eu venho e crio a carta aqui e coloco aqui no deck, e aí essa carta volta pra mim. Então, eu crio cartas com os meus erros frequentes. Este é o Academy Cards. Gente, juro, todos esses materiais que eu uso, todos esses cursinhos que eu uso, Babi, Thaís, Poliedro, Academy Cards, eu confio plenamente. Então, assim, o Academy Cards também. Quando eles me mandarem uma carta pra revisar, é que eu sei que eu preciso revisar essa carta, sabe? Então, assim, confio cegamente, confio plenamente, porque eles facilitam muito minha vida. Gente, eu não preciso ficar criando flashcard. Isso economiza tanto tempo do meu dia. Isso, é assim que eu faço minha revisão, e aí eu atrelo isso, então assim, quando eu tô fazendo os flashcards, é aquilo que eu falei pra vocês. Se eu vejo algum erro frequente, alguma coisa que eu tenho dúvida, essas coisas, eu escrevo aqui, porque é uma coisa que me ajuda. No começo eu tava escrevendo mais, mas agora que eu já tô mais acostumada a fazer flashcard, eu tô escrevendo menos. Ontem eu fui fazer um deck, eu fiz um deck inteiro de cartas e eu só escrevi isso aqui, ó. Então, com o tempo, eu vou escrevendo menos, porque eu preciso fixar menos coisas. Tipo assim, necessidade de rever menos coisas. Mas enfim, essas são minhas revisões com o bendito do Academy Cards. Eu sou embaixadora deles, tá? Deixar isso aqui muito claro com vocês. Sou embaixadora deles, eu confio muito no aplicativo. E então eu trabalho com eles, sou embaixadora deles. E meu cupom tá dando 50% de desconto até sexta-feira, dia 6. Então, hoje que vocês estão vendo esse vídeo, que é quarta-feira, dia 4, meu cupom ainda tá com 50% de desconto. Então, o link também vai estar aqui na descrição, tá bom? Tá tudo na descrição, gente. Se vocês quiserem ver qualquer coisa, tá na descrição. Perfeito. Agora que chegamos aqui, eu acho que eu abordei tudo que eu tinha que abordar, gente. Acho que eu falei tudo. Eu queria fazer um tópico extra pra gente conversar, que é coisas que eu acho que ajudam os meus estudos que não são estudar. Tem duas coisas que eu faço muito ultimamente, que eu amo, e que eu acho que me ajudam muito com os meus estudos. Primeira coisa, o meu ambiente de estudos é muito gostoso de se estar. Eu torno estudar um ato muito prazeroso. Então, assim, a luz do meu quarto é muito boa, ela é muito tranquila, relaxante, não é aquela luz branca, parece de farmácia, assim, sabe? Não, é uma luz amarelada, gostosa, tranquila. Inclusive, é uma lâmpada que você controla com o celular. Eu vou deixar o link aqui na descrição também, vou deixar tudo aqui na descrição. Eu torno o meu ambiente de estudos muito gostoso. Então, minha mesa é muito bonita, assim, sabe? Eu deixo aqui em cima um pôster da Medicina USP, porque é onde eu mais quero passar. Meus materiais e as anotações são bonitas, entendeu? Eu acho elas bonitas, eu acho elas organizadas na medida do possível, que não vai me atrapalhar, sabe? Meus materiais são bonitos. Eu deixo um cheirinho aqui de óleo essencial enquanto eu tô estudando. Eu escuto músicas que eu gosto, músicas relaxantes, assim, que não me atrapalham. Enquanto eu estudo, eu ponho uma roupa confortável, mas que não é também super desleixada, assim, sabe? Eu me arrumo pra estudar. Eu tomo um café gostoso, entendeu? Eu torno estudar uma coisa muito gostosa, porque eu gosto de estudar. Estudar é bom, estudar é gostoso. A gente precisa facilitar isso também, sabe? Então, acordar e se arrumar, acordar e fazer um café gostoso, fazer o seu ambiente de estudo ser bom, tornar esse processo o mais leve e gostoso possível ajuda muito. Então isso me ajuda muito, sabe? Tornar estudar uma coisa boa e leve. Tem gente que chama isso de performático, né? Podem chamar, não ligo, tá?
tá me ajudando, podem chamar do que quiser. Outra coisa que me ajuda, não sei se vocês vão querer ouvir isso, mas comer bem e fazer exercício físico. Gente, juro, eu era aquela estudante que tomava 10 litros de café por dia, junto com energético, e aí eu jantava um hambúrguer, e aí eu comia macarrão, não comia fruta, e aí eu não ia na academia, não vi uma academia, não vi o sol, entendeu? Pode ser que para algumas pessoas isso funcione, pra mim não dá certo. Eu preciso comer bem, eu preciso ir na academia, eu preciso fazer exercício, eu preciso ver o sol às vezes, sabe? Então, eu tô indo na academia todos os dias, eu vou, tipo assim, no horário de almoço, faço 30 minutos, 40 minutos, não faço nada demais, mas eu só me movimento. Eu tô comendo bem, tô fazendo acompanhamento com nutricionista, mas assim, só de ter uma alimentação limpa, sabe? Que não seja cheia de cafeína, que não seja cheia de industrializados, me ajuda muito, porque eu fico muito mais disposta, muito mais, com o corpo muito mais leve, assim, sabe? Sinto muito menos dor. Então, essas coisas estão me ajudando muito. Muito mesmo, muito. Sério, eu não consigo nem falar pra vocês o quanto que a academia e a alimentação estão sendo duas bases essenciais pra eu estudar esse ano. Enfim, essas são as 3 coisas, né? Ambiente, tornar estudar uma coisa legal. Alimentação e academia são coisas que eu faço que me ajudam no estudo, que não são estudar. Eu acho que é isso desse vídeo, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida de qualquer detalhezinho, assim, tipo, nossa, mano, qual caneta você usa pra fazer não sei o quê? Podem me perguntar, tá bom? Fiquem 100% à vontade. Coloquem aqui nos comentários, me mandem no Instagram, como vocês acharem melhor, fiquem 100% à vontade pra me perguntar o que vocês quiserem. Como eu sempre falo pra vocês, a gente tá nessa juntos. Contem comigo sempre pra desabafo, pra conversar, pra tirar dúvida, qualquer coisa mesmo. De novo, eu não tô falando que esse jeito que eu estudo é o melhor, nem que tudo que eu falei aqui vocês precisam fazer. O que eu recomendei aqui pra vocês terem de curso, de aplicativo, vocês precisam ter, não é. É só que é o que eu uso e o que eu confio muito que funciona, até porque eu quero muito passar, gente. Eu quero muito ser médica. Tô fazendo tudo possível pra que isso aconteça e é isso que eu acabei de contar pra vocês que eu tô fazendo. Então, acho que esse foi o vídeo de hoje. Qualquer dúvida, me mandem. Até o próximo vídeo. Até semana que vem. Beijo, tchau.